Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio, eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 34 do Enem 2009 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre compostagem. E o que é a compostagem? É a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, rica em íons inorgânicos, ricas em nutrientes importantes para o desenvolvimento e para o crescimento das plantas. Vamos para o enunciado da questão. O lixo orgânico de casa, constituído de restos de verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, aparas de grama, entre outros, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. A produção do adubo, ou composto orgânico, se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado diariamente em recipientes próprios deve ser revirado, remexido com auxílio de ferramentas adequadas, semanalmente de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo, ou seja, adicionar água, periodicamente. O material de restos de capina, que é o material seco utilizado na compostagem, pode ser intercalado, ou seja, colocado entre camadas da matéria orgânica, entre uma camada e outra do lixo de cozinha, que é o material úmido, a matéria orgânica. Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente 2 a 3 meses. Vamos para o comando da questão. Suponha que uma pessoa desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto, ou seja, menos um, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. Então, nessa situação em que eu deixo de umedecer a minha mistura, ali no processo de compostagem, o que pode acontecer? Bom, gente, como eu falei já no início, a compostagem é a transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica, rica em nutrientes importantes para as plantas. E quais são os fatores que são importantes para que ocorra a compostagem? Quais são esses fatores? Para que ocorra a compostagem, são necessários alguns fatores como a umidade. Vale ressaltar aqui que esse processo de compostagem, essa transformação, ela se dá por meio da decomposição da matéria orgânica. E essa decomposição é realizada por micro-organismos decompositores, como as bactérias e os fungos. E esses micro-organismos precisam de condições ambientais favoráveis para o seu metabolismo, favoráveis para que eles possam realizar a decomposição. E quais são esses fatores? A umidade, a temperatura, que o ideal é que fique entre 50 a 60 graus Celsius, e também uma atmosfera adequada, ou seja, a presença de oxigênio, uma vez que aqui mesmo no texto o autor fala que esse material, essa mistura, ela é remexida justamente para que possa ocorrer o processo de aeração, ok? E a umidade é a presença de água. Então, esses são os principais fatores para que ocorra o processo de decomposição, para que ocorra a compostagem e a formação do adubo orgânico no final desse processo. E como é que ocorre a compostagem? Eu vou desenhar aqui um esqueminha bem prático, só para vocês entenderem como é que ocorre esse procedimento. Na compostagem, a gente tem a mistura de material seco. Esse material seco é composto por serragem de madeira virgem, grama seca, folhas secas ou palhas. Esse material seco, até o texto fala, é intercalado com uma camada de material orgânico, da matéria orgânica, que é o lixo de cozinha, composto lá por verduras e outros resíduos orgânicos que foi colocado aqui no texto. Então, nesse procedimento, eu vou adicionar uma camada superior de matéria seca, de material seco, intercalado com o meu resíduo orgânico, com o lixo de cozinha. Tá? Então, eu tenho 2 camadas de material seco, com uma camada aqui no centro de matéria orgânica úmida,
que é o lixo orgânico, o lixo lá de cozinha. E esse material ele tem que ser revirado, né, remexido, para que possa haver a aeração. Ele tem que ser umedecido, ou seja, tem que ser adicionado água, justamente para criar um ambiente ideal para que os micro-organismos possam agir e realizar o processo de decomposição. Certo, gente? Então, agora vamos para as alternativas, que com certeza ficou bem fácil de a gente analisar, ok? Então, quais são os fatores importantes para que ocorra a decomposição? A decomposição no processo de compostagem. Umidade, ou seja, a presença de água. Temperatura, uma temperatura entre 50 e 60 graus Celsius. E uma atmosfera adequada, a presença de oxigênio. Vamos para as alternativas. A alternativa A. O processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro? Não. No processo de compostagem, se ele for realizado de forma correta, esse mau cheiro ele é evitado justamente porque as composteiras irão apresentar tampas de vedação e também a adição de material seco que irá fazer com que esse mau cheiro não ocorra, certo? Então, no processo de compostagem, realizado de forma correta, não há a produção de mau cheiro. E a ausência de água não iria causar esse mau cheiro, ok? Lembrem-se que a questão pede para a gente que a gente analise as alternativas, né, do processo de compostagem quando há ausência de água, ok? Ou seja, o processo foi realizado, porém eu removi o processo de umedecimento. A alternativa B, então a alternativa A incorreta. O adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto. Essa alternativa também está incorreta. Onde está o erro dela? O erro está no fato de que o adubo formado não seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto. Na verdade, ele seria rico em matéria orgânica que não foi transformada em composto, já que quando eu tiro o processo de umedecimento, né, quando eu não borrifo com água, eu não vou ter um processo eficiente de transformação da matéria orgânica no meu adubo. Então, ao invés de eu ter um adubo pobre em matéria orgânica, no final do processo, ele vai ser, na verdade, rico em matéria orgânica que não foi transformada em composto, já que eu removi um fator importante, um componente importante para o processo de compostagem, tá? Então, imagine aqui, eu tenho a matéria orgânica inicial, certo? Essa matéria orgânica tem que ser transformada no adubo, porém, eu tirei um elemento importante, que é a umidade. Logo, grande parte, né, dessa matéria orgânica, lá no final não vai ser convertida em adubo. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, tá? Porque ele diz que o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto. Na verdade, não seria pobre em matéria orgânica não transformada, seria rico em matéria orgânica que não foi transformada nesse composto, no adubo, certo? A alternativa B também está incorreta. A alternativa C. A falta de água no composto vai impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica. Perfeito, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Para que ocorra o processo de decomposição na compostagem, os micro-organismos precisam ter elementos importantes para que eles possam realizar a sua atividade de decomposição. E a água, né, a umidade, é um fator importante. Sem essa umidade adequada, não haverá decomposição. Então, a falta de água no composto, nessa mistura, vai sim impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica. A alternativa C de ConectaBio é a correta. A alternativa D. A falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda de nutrientes essenciais? Não, quando eu não tenho água, eu vou evitar a decomposição. Logo, a temperatura não irá ser elevada, já que a temperatura ela eleva quando os micro-organismos estão realizando o processo de decomposição. E essa temperatura ela fica ali em torno de 50 a 60 graus Celsius, sendo que 60 graus Celsius é o ideal para esse processo de decomposição. Então, se eu removo a água, a temperatura não irá aumentar. Por quê? Porque vai haver uma baixíssima taxa de decomposição. Certo, gente? Então, a alternativa D também está incorreta. A alternativa E. Se eu remover a água, apenas micro-organismos que independem de oxigênio, ou seja, aqueles anaeróbios, que não precisam de oxigênio, poderiam agir sobre a matéria orgânica e transformá-la em adubo? Não. O processo já está bem claro aqui, que é um processo de compostagem aeróbica, já que a gente revira ali a matéria orgânica, né, misturada, a nossa mistura de compostagem, para que o oxigênio possa entrar. E se fosse uma compostagem anaeróbica, a água também iria prejudicar o processo de decomposição realizado por esses micro-organismos anaeróbicos, porque tanto os micro-organismos aeróbicos quanto os anaeróbicos precisam de condições ideais
para realizar o seu metabolismo. Certo, gente? Então a alternativa correta é a alternativa C de ConectaBio. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, compartilhem esse material com os amigos de vocês para me incentivar a continuar gravando cada vez mais vídeos e ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, pessoal? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.